sou o João, eu gosto muito de astronomia, adoro observar o céu e também gosto de construir pequenos equipamentos, consertar coisas, mas embora eu tenha feito física, essa paixão pela astronomia e esse desejo de saber como as coisas funcionam vem muito antes da faculdade. Mas isso é outra história. Hoje eu estou atuando como diretor dos Planetários de São Paulo, que é o planetário do Parque do Ibirapuera, o planetário do Parque do Carmo e a Escola Municipal de Astrofísica, que permeia toda essa instituição. E é nessa escola onde a gente apresenta os cursos, oficinas e as observações, e temos os equipamentos astronômicos. Como o planetário está passando por uma época de quarentena, a gente está com as atividades suspensas. A gente está tentando agora ter uma pequena colaboração com esses videozinhos. Então vamos lá, qual a ideia? Bom, a ideia hoje é mostrar como funcionam os dois tipos de telescópios que a gente tem, os refratores e os refletores. Isso é uma dúvida muito recorrente no nosso público. Os refratores são também conhecidos como lunetas, foram popularizados por Galileu Galilei em 1609, quando ele pegou esse instrumento, olhou para o céu e fez diversas descobertas e trouxe bastante novidade para a gente. Esse arranjo é feito basicamente com lentes. Já Newton, ele construiu em 1668 um tipo de telescópio refletor, ou seja, ele reflete, ele é feito com espelhos. Newton fez um espelho a partir de um metal polido. Ele conseguiu sanar um problema que era muito recorrente nas lunetas, que é justamente a aberração cromática, que é quando a luz ela passa por um meio e ela se divide em cores, como aqui vocês estão vendo um prisma, a luz branca vem e se divide em cores. Na lente acontece mais ou menos isso. E como a luz não atravessa o espelho, ele conseguiu sanar uma parte desse problema. Diminuiu drasticamente esse defeito na lente que chama aberração cromática. Além dele conseguir construir um telescópio menor, mais compacto, né, muito mais estável que as lunetas da época, ele também conseguiu imagens muito maiores, muito mais ampliadas e com muito mais definição, muito mais detalhes. E isso marcou também que a gente conseguiu evoluir muito a partir desses dois tipos de telescópios que foram criados no século XVII. Bom, vamos lá. Esse daqui é um tipo de telescópio refrator. Ele é uma luneta, né? E ele é basicamente constituído com uma lente na parte posterior e a gente coloca o olho na parte de trás aqui. É bem simples de entender. Tá? A gente consegue ter um arranjo desse tipo aqui e eu vou abrir esse daqui para a gente entender melhor como funciona. Bom, basicamente uma luneta ela é composta por essa lente aqui que é a objetiva, é a principal lente que nós temos, né? E ela fica na parte que você aponta para o astro. Aqui então você tem a principal lente, que é uma chamada de lente objetiva ou lente primária da luneta. E na parte anterior dela nós temos um outro conjunto de lentes onde a gente coloca o olho para ver. Então são dois conjuntinhos de lentes num arranjo onde essa distância daqui, essa lente por exemplo, ela tem uma distância focal de cerca de 50 centímetros. Então a gente posiciona esse outro arranjo de lentes aqui, posiciona esse outro arranjo de lentes mais ou menos a 50 centímetros dela e coloca mais um tubo para a gente poder correr. Então tá aqui, ó, tanto a objetiva como a ocular, que é um conjunto menorzinho de lentes. Feito isso, a gente vai ter esse movimento aqui, que é um movimento para a gente conseguir focar os objetos que a gente está observando. Tá? Então basicamente isso aqui é uma luneta, é um arranjo muito simples com dois conjuntos de lente, um na parte posterior e um na parte anterior. Essa distância, onde tem 50 centímetros até aqui, chama-se distância focal. Isso é um parâmetro bem importante nos telescópios. Tá? Então essa lente aqui ela é uma lente convergente, os raios vão convergir para um ponto que fica a 50 centímetros. E nessa distância nós colocamos um
tubo extensor para a gente poder movimentar, fazer a movimentação e a focagem mais fina do objeto que a gente está observando. Então, além de ser aproximadamente na distância focal da lente, ainda tem a nossa distância, a nossa acuidade visual. O que é isso? É o quanto o nosso olho tem precisão para observar um objeto. Então, se você usa óculos como eu, o meu foco é diferente do seu. E aí cada um vai ter uma focagem diferente nessa região. Então é basicamente para você conseguir ter uma definição melhor naquele objeto, um foco melhor, você faz essa movimentação na luneta, juntando a acuidade visual com a distância focal da nossa objetiva, nós formamos todo esse foco do objeto onde a gente tem uma luneta. Então, um objeto muito simples, criado no século XVII, no início do século XVII, onde Galileu foi um dos caras que popularizou esse instrumento aqui. E aqui, para exemplificar a simplicidade desse instrumento, aqui tem um instrumento feito de forma caseira, que é com uma lente de óculos, e aqui uma lente de câmeras fotográficas bem antigas. Uma lente de óculos como essa, tá? A gente pode notar que é uma lente bem simples, e uma lente daquelas câmeras fotográficas antigas que a gente pegava, aquelas descartáveis de película ainda, tá? E aqui ela serve como uma ótima objetiva pra gente. E aí o resto são tubos e conexões de PVC, onde você consegue fazer todo esse movimento da focagem com precisão. Então aqui nós temos a lente objetiva, que é uma lente de óculos. Essa daqui no caso tem 2 graus. E aqui uma lente convergente também, mas uma lente de câmera fotográfica. E aí temos uma pequena lunetinha que dá para ver muito bem as crateras da Lua. Bom, e aqui temos um telescópio newtoniano, ou seja, ele segue aquele modelo que Newton criou com espelhos. Aqui vocês podem notar que ele tem um espelho lá no fundo e aqui na parte posterior ele tem um outro espelhinho, um outro arranjo pequenininho que eu já vou mostrar para vocês. Esse daqui não abre ao meio como o outro, não nos ajuda nesse ponto, mas eu deixei ele desmontado aqui para a gente entender melhor. Aqui está o espelho, certo? Esse aqui é o espelho primário, ele também tem aquela mesma característica que a lente. Ela tem uma distância focal definida. E aqui eu estou tirando um suporte do espelho secundário, que é esse suportezinho aqui, a gente chama ele de aranha. Esse suporte, ele segura um espelhinho elíptico que ele faz o foco desviar. Por quê? Nesse arranjo aqui desse telescópio, que é o telescópio newtoniano, ele tem esse espelho primário, como esse aqui, que vocês podem ver que a imagem fica até grande. E temos também esse espelhinho que é plano, que é um espelhinho bem pequenininho também. O que acontece é que esse telescópio aqui, a luz entra, ele fica no fundo do tubo e não na parte posterior, como ficava a lente. Então a luz bate nele, reflete, e aí ele vai voltar para cá. Mas se você for procurar por essa imagem, a gente deveria colocar o ocular aqui. E a gente entraria na frente do espelho. Então Newton criou essa solução aqui, que foi colocar um pequeno espelhinho a 45 graus para você desviar esse cone de luz e vir para os olhos e a gente poder colocar o ocular na frente. Então é basicamente um tubo onde tem um espelho no fundo e esse aqui numa outra posição muito próximo também da distância focal, que é aproximadamente, nesse caso desse espelhinho, a 900 milímetros, ou seja, 90 centímetros, aproximadamente isso aqui. E aí a luz vai bater lá, voltar para cá e aqui ela se dirige ao nosso olho. E aí a gente usa um equipamento que chama focalizador. Eu vou mostrar para vocês.
E aqui é o focalizador, que depois que você desvia toda essa luz, que ela vai ser refletida de volta, a gente tem esse equipamento. O que ele faz? A gente coloca aqui a ocular, é um conjuntinho de lentes, como aquela da luneta, inclusive é a mesma. A gente coloca aqui nessa parte e ele tem esse movimento aqui, tá? Que é justamente o mesmo movimento que a luneta tinha também, aquela ajuste fino. E aqui está o focalizador com a nossa ocular, que é a mesma ocular usada na nossa luneta. E aí a gente coloca ela aqui e é onde a gente vai colocar o olho e observar. Então, basicamente, esses três elementos aqui para construir um telescópio newtoniano. Ele é um pouquinho mais complicado de ser feito, mas não tem muito segredo. A lente chega a ser até mais difícil de ser construída do que o próprio espelho. Tá? De Newton, ele tinha um espelho de metal polido. Nossos espelhos hoje são de vidro, são vidros mais espessos para a gente conseguir manter uma figura ótica estável, para não deformar muito e nem ter o fenômeno da dilatação, como os metais tinham também. Então, hoje em dia a gente usa muito vidro e alguns materiais por aí, mas vidro é o principal até hoje. E aí a gente tem esse pequeno espelhinho aqui. Bom, então vamos entender agora como ele fica. Vamos voltar os elementos, que é o espelho primário ou objetivo. Aqui temos o espelho secundário ou o espelho diagonal. E aqui nós temos o focalizador com a ocular. Vamos montar esse arranjo e entender como é que ele fica. E aqui está o nosso telescópio já colocado. Se vocês repararem, aqui está o nosso espelho, o espelho primário. Aqui está o nosso espelho secundário e aqui o nosso focalizador. E para observar alguma coisa, nós olhamos por aqui. Vocês podem ver que ele fica lateralmente no tubo e a gente faz a focagem do objeto. Então, fica bem mais prático. A gente tem o espelho primário no fundo do tubo, o secundário logo aqui abaixo do focalizador e o focalizador aqui a gente faz a imagem correta. Bom, espero ter ajudado um pouco a compreender como funcionam esses dois equipamentos, né? Tanto o telescópio newtoniano e a luneta, né? O telescópio refrator e o telescópio refletor, que são equipamentos do século XVII e que até hoje eles são amplamente usados na astronomia para divulgação. E tem os profissionais também que aí já vão alterando os modelos, mas todos são variações desses dois primeiros tipos que surgiram. Esse é o primeiro vídeo de uma série onde eu vou tratar sobre algumas características dos equipamentos astronômicos. Eu vou contando alguma coisa, alguma curiosidade sobre os telescópios, como observar, como são as montagens. Se vocês tiverem qualquer dúvida, mágoa, ressentimento ou até alguma ideia, alguma coisa que vocês queiram que eu faça um vídeo, comentem, falem pra gente e muito obrigado, tá? Bons céus a todos e até logo! Hoje, mas isso é outra história, né? Ah, tava ótimo, João! Tava ótimo!